A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h40 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, para mais de 40 países, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, independente de onde ou como as ovelhas benditas amadas do Pai estiverem juntas conosco em um só Espírito nesta madrugada ou futuramente acompanhando as gravações, sejam imensamente bem-vindas com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Amém? Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, que serve para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres, pois eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que sempre houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para dar continuidade à igreja realizada através de cartas pelos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, utilizando também na internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E para dar uma maior garantia a cada um de vocês que nos acompanham, de que tudo que nós falamos, fazemos e apresentamos é sempre 100% firmado nas Escrituras Sagradas, já estamos há quase 3 anos oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar nas Escrituras Sagradas que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e verdadeiro, que inclui também provar que, com base na Bíblia Sagrada, que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, provar nas Escrituras Sagradas que as igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos, ou que elas não são necessárias, que é em vão você se juntar conosco, entre diversas outras mensagens, propostas e denúncias, para que com essas nossas atitudes vocês venham ter a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso venha a ser em vão, pois jamais você estará perdendo seu tempo ao se juntar conosco, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, deixe no comentário o seu nome, sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, para estar interagindo e abrindo portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, para que o Senhor nosso Deus possa abençoar e edificar vocês e as suas famílias por estarem juntos conosco em um só Espírito, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração de uma oração, para darmos início à ministração nas Escrituras Sagradas, na palavra do nosso Senhor Deus. Santíssimo e tremendo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, novamente eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra,
para que o Senhor possa levar para quem estiver junto conosco através dessa internet a plenitude da tua paz, da tua graça e da tua alegria. Que em cada lar, comércio, veículo, família e coração, em que houver uma vida conectada conosco através dessa internet, que deixar nos comentários o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, haja as abundâncias, diversidades e plenitudes dos poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, libertando, transformando e edificando cada uma dessas vidas e dessas famílias que estão ligadas conosco nesta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para que elas vejam a tua luz brilhar e iluminar os seus corações, concedendo a tua paz e a tua alegria, para que elas venham receber a tua palavra que está sendo ministrada através de nós e produzir abundância de bons frutos, e verem como em Malaquias capítulo 3, versículo 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, em nossas vidas e através de nossas vidas. E eu peço ao o Espírito Santo de verdade para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para que elas possam interagir como igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus e verem que tudo que elas fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso venha a ser em vão, para que elas possam receber a tua palavra e se posicionar para cumprir conforme as tuas santas escrituras sagradas nos ensinam. E elas venham seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser cada vez mais abençoados e todos, ao olharem, louvem, exaltem, glorifiquem e engrandeçam ainda mais ao santíssimo nome de nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todas as ovelhas benditas, amadas do Pai, muitíssimo bem-vindas, capaz e graça e alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. O Marcos do Maranhão, seja imensamente bem-vindo, capaz e graça e alegria nosso Senhor Jesus, e que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por estar interagindo conosco como uma igreja sal e luz, uma ovelha bendita do nosso Senhor Jesus. Estarei agora dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se sentar no trono. Hoje eu estarei dando início pelos rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para quem escolheu fazer parte dos rebanhos benditos de número ímpar. Agora, por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do próprio Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora também ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses capítulo 2, versículo 5, mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então lembre-se de deixar no comentário o seu nome, cidade, estado, para estar não só sendo abençoado, mas para ser bem-aventurado nesta madrugada ou futuramente nas gravações, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. E escolha o seu número de 1 a 12, para além de você estar recebendo no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, da Palavra do Senhor Deus, para estar aumentando a sua fé, Romanos 10, versículo 17,
de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você também estará recebendo orações além das que são realizadas durante a live, pois todos aqueles que são seguidores, ou inscritos, ou membros, ou ofertantes, ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, continuam recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Então sejam todas as ovelhas muito bem-vindas, capaz e a graça e a alegria de nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao primeiro rebanho bendito, par de número 4, e rebanho bendito ímpar de número 3. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra revelada aos seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano. E o primeiro livro a ser ministrado é o livro de Atos, que possui 28 capítulos. É o primeiro livro a ser semeado em nossos corações. Então já curtam a live e compartilhem para outras vidas que precisam e necessitam de estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano. Provérbios 16, 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E o capítulo sorteado do livro de Atos é o capítulo 17. Atos, capítulo 17, para a meditação do rebanho bendito par de número 4, Atos, capítulo 17. E para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, livro de Atos, capítulo 18, para a sua meditação. Lembre-se de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam de estarem recebendo a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para os seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano, apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando, qualquer interferência em alguma rede social, estamos ao vivo nas 7 principais, com @Igrejas Benditas, levando muita fé a todos vocês, através da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sendo ministrado em cada lar, comércio, veículo, cada coração, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Atos, capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 17. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. Glórias a nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 17 aqui do livro de Atos traz o posicionamento tanto da igreja como organismo vivo, como ser humano, que é a igreja do nosso Senhor Jesus, como também da liderança, o posicionamento que cada um deve ter. Aqui demonstra que as ovelhas do nosso Senhor Jesus devem estar sempre atentos para ouvir a voz do verdadeiro pastor, para que examine com base nas Escrituras Sagradas, na palavra do Senhor Deus, para que aquilo que você está recebendo seja realmente enviado da parte do Senhor Deus e não de nenhuma manipulação do ser humano. E aqui também vemos o posicionamento do apóstolo Paulo, que mesmo todo ao seu redor dizendo o contrário, ele se posicionou com fidelidade e não ficou ali escondido, com receio do que o povo poderia fazer com ele, mas ali se posicionou sempre em público, debatendo, discutindo e disputando sobre as Escrituras Sagradas com a liderança. Porque de que adiantava ele querer mostrar que ele sabia muito para quem não sabia nada? Então ele ia naqueles que todo mundo olhava e falava, aquele ali sabe tudo. Então era naqueles que ele sempre se posicionou. E é com isso que nós temos aí as nossas mais de 100 denúncias, para que quem não sabe nada possa confrontar quem diz que sabe muito. Então examine cada uma das nossas mais de 100 denúncias que estão sendo apresentadas em nossos canais, e eu agora estarei apresentando a vocês uma das nossas mais de 100 denúncias. Mas antes, o Pedro
do Distrito Federal, seja imensamente bem-vindo, capaz, é graça e alegria do nosso Senhor Jesus. E o Alan também de São Paulo, seja imensamente bem-vindos, capaz, é graça e alegria do nosso Senhor Jesus. E que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais para abençoar e edificar vocês e as suas famílias por estarem interagindo conosco como ovelhas sal e luz, igrejas sal e luz, benditas do nosso Senhor Jesus, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E eu peço que todos prestem muita atenção nessa denúncia que eu estarei apresentando, anotem os capítulos descritos nas Escrituras Sagradas e examinem versículo por versículo, para agirem como a igreja nobre do Senhor Jesus, examinando e conferindo tudo na palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e se posicionando depois com autoridade, para com aqueles que falam muito das Escrituras Sagradas, mas que não praticam ela com autenticidade. Então, é necessário a gente estar sempre examinando. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2, diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10, Marcos 12, versículos 28 a 34, foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9, Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção! Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção! Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento.
Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Mensagem dada a todos vocês. Perdão, gente, ter rindo ali dar uma mensagem, o tema era sério, mas tinha umas bênçãos ali comentando piada no comentário e acabei rindo. Lembrando a todos vocês, examine com muita atenção e cuidado cada uma dessas 10 afirmações para que vocês estejam examinando e conferindo nas Escrituras Sagradas, na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pois uma só dessas 10 afirmações é o suficiente para trazer consequências gravíssimas e para qualquer uma pessoa que frequenta qualquer templo físico, igreja ou congregação em que houver a presença de uma só delas ou a omissão de repreendê-las. É necessário que você esteja junto de quem está firmado na verdadeira palavra, no verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para que você, mesmo que esteja em meio às trevas, você venha a ser luz, a ser sal, assim como o Senhor Jesus determinou. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito, par de número, glórias ao nosso Senhor Deus, 2 e o rebanho bendito ímpar de número 1 são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Deixe no comentário o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, e interajam como Igreja Sal e Luz Nosso Senhor Jesus, e também tire suas dúvidas a partir de 1h20 da madrugada, que é o horário onde nós estaremos interagindo com cada um de vocês, tirando suas dúvidas para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Próximo livro de Colossenses, que possui 4 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta live. Seja membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e além de orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, tenha no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para estar aumentando a sua fé. Livro de Colossenses, capítulo 4, para meditação do rebanho bendito par de número 2 e também do rebanho bendito ímpar de número 1. Livro de Colossenses, capítulo 4, para meditação de ambos os rebanhos sorteados. As ovelhas benditas, amadas do Pai, que estão chegando agora, sejam muitíssimo bem-vindas, capazes e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Já curtam a live, compartilhem e convidem outras vidas que precisam e necessitam de estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Colossenses, capítulo 4, mas antes vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, pois uma oração dura no mínimo 1 hora. Vamos à ministração da oração. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação. Eu peço ao Senhor que haja os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E que cada vida e família que interagir conosco nos comentários com o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, recebam as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas em cada área e setor de suas vidas. E que haja cura, proteção e purificação em cada corpo, alma, espírito e coração dos que estão buscando ao Senhor Deus durante a madrugada junto conosco. E através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas através de nós, haja libertação, restauração e renovação, transformando cada ambiente onde essa live alcançar, em que receberem com alegria a tua boa palavra sendo ministrada através de nós. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. São todas as ovelhas benditas, amadas do Pai, muitíssimo bem-vindas, capazes, graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então já compartilhem a live, curtam, comentem, interajam conosco como Igreja Sal e Luz do nosso Senhor Jesus.
Vamos aqui ao livro de Colossenses, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 17. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos da Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 4 do livro de Colossenses, traz aqui 3 pontos essenciais para a gente ir examinando. Pois ali trouxe verdadeiramente aqueles que estão na presença do Senhor Deus, se esforçando e se preocupando para que todos permaneçam perfeitos. Pois o dever e a obrigação do líder é não só ele estar perfeito em todas as suas obras, falas, posicionamentos, as doutrinas que ele ensina, não é da parte dele, como foi apresentado ali logo depois, mas como também esteja capacitado para toda boa obra, de forma que aqueles que chegam até ele possam receber a instrução, os recursos e as oportunidades necessárias para que eles também se desenvolvam e se aperfeiçoem nos caminhos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois aqui o apóstolo Paulo trouxe como que as cartas eram sempre ali divididas entre as igrejas. Os ensinamentos eram o mesmo para todos, para que todos pudessem estar sempre em um mesmo espírito, mesmo que fosse com pessoas diferentes, em situações diferentes, cidades diferentes, políticas diferentes, sempre a palavra é a mesma. Porque a palavra do Evangelho, da justiça do Senhor, não é categorizada com gênero, cor, raça, etnia, mas sim com aquilo que está dentro de você, ou quem deve estar habitando dentro de você. Pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que o ama, guarda as palavras dele e as pratica, e esse se amará amado por ele e pelo Pai. E aqui o apóstolo Paulo também trouxe ali um grave atento para Arquipo, que ele falou, atenta para o ministério que receberes do Senhor, para o cumprires, deixando claro que aquilo que nós recebemos da parte do Senhor, devemos exercer a autoridade, o ministério, aquilo que nos foi entregue com responsabilidade, com integridade, de acordo com os princípios que o Senhor determinou, e não tentando achar uma nova doutrina, um novo evangelho, algo que seja novo. Pois aqui no versículo 15 deixou bem claro a igreja que estava hospedada na casa das pessoas, porque a igreja é o ser humano que faz a obra do Senhor, que cumpre a palavra do Senhor como está escrito. Ou por acaso você acha que um templo físico de 4 paredes é que estava se hospedando na casa de alguém? Então vamos examinar com autenticidade como está escrito, para crer no Senhor como está escrito, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Como as escrituras sagradas, o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso afirmou, digo fraco, eu sou forte. Você está precisando aumentar a sua fé, abençoado, essa é a live certa para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Então já deixe no comentário o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E já escolha o seu número de 1 a 7, que logo mais eu estarei sorteando mais uma palavra do Senhor Deus, para que você tenha umas escrituras sagradas, no mínimo 3 livros e 3 capítulos da palavra do Senhor Deus, para estar aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então curtam a live, sigam e se inscrevam para estarem recebendo orações também, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E o próximo rebanho bendito par de número 12 e o rebanho bendito ímpar de número 11 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Todas as ovelhas benditas que estão chegando agora sejam imensamente bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado nesta madrugada.
Lembrando que a partir de 1h20 estaremos respondendo vocês nos comentários e interagindo com vocês. Livro de Salmos, que possui 150 capítulos. Livro de Salmos é o nosso próximo livro a ser ministrado. Lembrando que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil. Isso está gerando mais de 10 milhões de empregos em todo o Brasil. Seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário, assim como o Senhor Jesus determinou. Lucas 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. Então, se você quer uma oportunidade para trabalhar junto conosco, independente do seu grau de escolaridade, das suas posses financeiras ou do seu segmento religioso de fé, basta entrar em contato conosco no privado e a nossa produção vai estar tirando suas dúvidas, interagindo com cada um de vocês, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E faça como abençoada aí, seja sempre mais de uma rede social, para que dessa maneira, qualquer interferência em uma delas, vocês permaneçam recebendo a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, Isaac, deixando no comentário sua cidade, seu estado, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, que é o livro de Salmos, e o capítulo a ser ministrado nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, é o capítulo 141. Salmos, capítulo 141, para meditação do rebanho bendito par de número 12, Salmos, capítulo 141. E para meditação do rebanho bendito ímpar de número 11, livro de Salmos, capítulo 142, para a sua meditação. Não esqueça de fazer a sua obra para com o Senhor Deus Todo-Poderoso, examinando cada uma de nossas denúncias e compartilhando essa live para aqueles que precisam e necessitam da palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O abençoado que quer trabalhar conosco, basta entrar em contato conosco no privado para mais honra e glória ao Senhor Jesus. O Isaac de Maceió, Alagoas, seja imensamente bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, e que possa haver portas, portais, janelas espirituais das regiões celestiais para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por estar interagindo conosco como a Igreja Sal e Luz, uma ovelha bendita do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui à ministração do livro de Salmos, capítulo 141, do versículo 3 ao versículo 9. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízes serão precipitados penha abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das ciladas dos que praticam iniquidade. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 141 do livro de Salmos, vemos a prudência de alguém que está enfrentando diversidades, passando por tribulações, mas que o maior desejo do seu coração não é que o Senhor apenas o tire daquela situação, mas que enquanto ele estiver lá e mesmo depois que ele sair, o Senhor permaneça não só sendo prioridade na vida dele, como também sempre ainda sendo mais exaltado através da vida dele, demonstrando o posicionamento que nós devemos adotar, como nós devemos nos posicionar para que sejamos igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus, e não só ele venha nos agradar de nós, mas como também aos outros, ao olharem para nós, louvem, engrandeçam e glorifiquem ainda mais o nome do nosso Senhor. E eu estarei apresentando a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos, que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros, para que vocês possam também ter oportunidades, recursos e condições para, independente de onde, como vocês estiverem nesse momento, vocês possam estar se desenvolvendo, prosperando, sendo árvores plantadas junto a ribeiros de água, da qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer venha a ser bem sucedido. Então prestem atenção nessa mensagem. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber,
dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Jesus, aguardo todos vocês lá, porque essa é a minha voz abençoada. Eu sou a filha do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Todos aqueles que quiserem fazer parte dessa grande obra, desse grande avivamento e desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, ter uma oportunidade junto conosco nesses mais de 10 milhões de empregos que estão sendo gerados em todos os municípios do Brasil, basta entrar em contato conosco no privado e pedir mais informações que a nossa produção vai estar instruindo a cada um de vocês. E se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando que vocês devem entrar em contato diretamente conosco no privado, pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. E o Daniel Silva de Minas Gerais e o Haroldo de Lapa, Paraná, sejam imensamente bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, e que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais para abençoar e edificar vocês e as suas famílias e as suas casas, por estarem interagindo conosco como Igreja Sal e Luz, ovelhas benditas do nosso Senhor Jesus. E a partir de 1h20 da madrugada estaremos tirando suas dúvidas nos comentários. Até lá, estamos cumprindo um dos principais objetivos das igrejas virtuais, que além de levar muita fé a todos vocês,
vocês é ajuntar a igreja do Senhor Jesus através da palavra do Senhor, que é viva, vida e fica, é Espírito para cada um de nós, para mais uma graça a Deus. Como a comentou, tá o Brasil inteiro na live da Igrejas Benditas. Não só o Brasil, mas o mundo também. Pois para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, já alcançamos mais de 40 países através das principais redes sociais da internet que estamos ao vivo neste momento. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito par de número 8, rebanho bendito ímpar de número 7, a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. E todos vocês estão juntos conosco em um só Espírito. Colossenses 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. É o livro de Ruth, que possui 4 capítulos. É o próximo livro que estaremos ministrando nessa live. Então já escolham também o seu número de 1 a 7, que logo mais eu estarei sorteando mais 7 números para que vocês tenham mais uma palavra do Senhor aos seus corações. Livro de Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito par de número 8 e também do rebanho bendito ímpar de número 7. Livro de Ruth, capítulo 4, para a meditação de ambos os rebanhos sorteados. Então já deixe no comentário o seu nome, cidade, estado ou também o seu país, para estarem interagindo conosco e não só sendo abençoados, mas para serem uma bênção, serem bem-aventurados, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao livro de Ruth, capítulo 4, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ruth, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo também. Se não, declara-mo para que eu o saiba. Pois outro não há, senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 4 aqui do livro de Ruth, vemos tanto ali como o Senhor Jesus afirmou que o reino dele é um reino de comerciantes, eles negociando com sabedoria e com prudência. Até onde lhe cabia, ele seria capaz de administrar, ele foi lá e aceitou. Mas quando ele soube que havia etapas, protocolos, elementos dos quais não dava para ele lidar na situação em que ele estava, ele deixou para aquele que estava mais capacitado do que ele. Pois nós devemos estar sempre buscando examinar tudo com prudência e com atenção e não indo além da nossa capacidade. Devemos estar buscando examinar as obras e os frutos, a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o seu Evangelho e a sua justiça, para que venhamos estar interagindo, cooperando como irmãos em um só Espírito, para que possamos verdadeiramente demonstrar através de nossas obras e de nossos frutos quem é o Senhor de nossas vidas e como nós o amamos em espírito e em verdade, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito, par de número 10 e rebanho bendito ímpar de número 11, a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Então já deixe no comentário o seu nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, para que logo mais, a partir de 1h20 da madrugada, estejamos respondendo vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Livro de Filemão, capítulo 1 e único. Filemão, capítulo 1 e único, para a meditação do rebanho bendito par de número 10 e também para o rebanho bendito ímpar de número 9. Livro de Filemão, capítulo 1 e único.
Vamos agora à ministração de mais uma oração. Curtam a live, sigam, se inscrevam e compartilhem para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando cada uma dessas vidas e dessas famílias que estão juntas conosco em um só Espírito, nesta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas, deixando nos comentários o seu nome, a sua cidade, o seu estado, ou também o seu país. Que haja os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, chegando junto com essas ministrações da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, e levando voz de júbilo e salvação em cada lar, comércio, veículo, cada ambiente onde essa live alcançar, que houver um bendito amado do Pai, junto conosco em um só Espírito, em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui a ministração no livro de Filemão, capítulo 1 e único, tudo para mais honra e glória nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Filemão, capítulo 1 e único, do versículo 15 ao versículo 21. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 1 e único aqui do livro de Filemão, trazendo assim como ali em Ruth capítulo 4, a importância que há entre os irmãos estarem interagindo, reconhecendo a capacidade, as limitações, os recursos, as condições e as oportunidades que cada um tem, para que venhamos a estar agindo sempre de acordo com a justiça e a integridade do Senhor, para que possamos receber pleno galardão de tudo aquilo que é conquistado através de esforço. Pois tem os versículos ali anteriores que o apóstolo Paulo deixou bem claro que por mais que ele tivesse autoridade para ordenar Filemão a forma como ele deveria se posicionar, o mais certo a se fazer é deixar claro as opções que ele tem, para que ao partir do próprio coração dele, o fazer o certo, Filemão seja ainda mais abençoado, porque não está fazendo porque estão mandando, mas sim está fazendo devido à sua boa consciência, bom caráter e bons frutos diante da presença do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito par de número 6 e o rebanho bendito ímpar de número 5 a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Deixe no comentário o seu nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso estejam fora desse nosso querido Brasil, e participem da live a partir de 1h20 da madrugada, no @Igrejas Benditas. Eu estarei respondendo cada um de vocês que tiverem se apresentado com o seu nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E o próximo livro a ser ministrado, para mais honra e glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, é o livro de Josué, que possui 24 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E cadê o nome dele? Vila Nova de Gaia, Portugal, o
M. Reis, seja imensamente bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa e a sua família, por estar interagindo conosco como igreja Sal e Luz, ovelhas benditas do nosso Senhor Jesus. Para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui ao livro de Josué, que possui 24 capítulos. É o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada para estar aumentando a fé de cada um de vocês. Lembrando, qualquer dúvida sobre o nosso caráter, nossa conduta, sobre cada um de nossos comportamentos, das palavras que nós trazemos, estamos aí há quase 3 anos oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar nas Escrituras Sagradas que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e verdadeiro. Para que quem não tem conhecimento, discernimento, nem sabedoria sobre as Escrituras Sagradas possa colocar à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Porque falar que é verdade ou falar que é mentira é fácil. Agora, quem de vocês já viram que se posiciona assim como o Senhor Jesus e os seus apóstolos? João capítulo 8. Quem de vós me convence de algum pecado? Atos capítulo 17 e 18. Disputar e discutir com a liderança sobre as Escrituras Sagradas, para que o povo, que deve estar sempre atento, observando, como foi ministrado ali em Atos capítulo 17, possa testificar o Espírito que habita diante daquela pessoa, se é o Espírito Santo de verdade ou se são os espíritos malignos do dragão, da besta, do falso profeta e do anticristo, presente lá no livro de 1 João, de 2 João e também no livro de Apocalipse, capítulo 16, do versículo 12 a 14. E o Amândio, também de Portugal, seja imensamente bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, e que haja portas, portais, janelas espirituais das regiões celestiais para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por estar interagindo conosco como igreja Sal e Luz, uma ovelha bendita do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao capítulo do livro de Josué, a estar sendo ministrado para estar aumentando a nossa fé. Já escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para que vocês tenham mais uma palavra do Senhor aos seus corações. Livro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6, para a meditação do rebanho bendito par de número 6. Josué, capítulo 6. E para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5, livro de Josué, capítulo 7, para a sua meditação. Vamos aqui ao livro de Josué, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levantai a arca da aliança. E disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 6 aqui do livro de Josué, vemos todo o povo se posicionando, se desenvolvendo através daquilo que o Senhor determinou. E aqui, como sempre presente, o número, o tempo, a quantidade, a matemática, demonstrando como que o Senhor nosso Deus protocola todas as coisas de maneira perfeita e exata, para que aqueles que seguem sejam vencedores, pois através da obediência do povo de Israel, muralhas foram derrubadas, cidades foram conquistadas e livramentos lhes foram concedidos. Contrariamente, quando eles estavam em desobediência, as muralhas deles que eram derribadas, os inimigos se levantavam contra eles e eles que eram perseguidos. Então é necessário a gente lembrar, como o Salmo 127 afirma: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa,
em vão trabalham os que a edificam. Pois lá em João capítulo 14, o Senhor Jesus foi claro que sem Ele nada podemos fazer. Quando Ele fala que nada, é nada mesmo. Pois qualquer coisa que pareça que o ser humano está conseguindo com a força do seu próprio braço é iminente à ruína, o desespero, a destruição. Então é necessário que nós venhamos a buscar crer no Senhor como está escrito, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, para mais de 40 países, para mais honra e glória em nosso Senhor Jesus. Por isso que eu fico olhando de um lado para o outro, que cada vez eu estou olhando para uma câmera para interagir com cada um de vocês. Tudo para mais honra e glória em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para estar interagindo conosco, tirando suas dúvidas na live, a partir de 1h20 da madrugada, eu estarei interagindo com cada um de vocês para mais honra e glória em nosso Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam de estarem recebendo a palavra do Senhor Deus aos seus corações. Vamos aqui ao 7º livro a ser ministrado, que será uma meditação para todos nós nesta madrugada. Então já escolha o seu número de 1 a 7 para que você esteja recebendo mais uma palavra do Senhor aos seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano, conforme a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor Deus. Provérbios 16:33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E o 7º livro a ser ministrado é o livro de Filipenses, que possui 4 capítulos. Livro de Filipenses, que possui 4 capítulos, é o 7º livro a ser ministrado. E o capítulo do livro de Filipenses é o capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, para a meditação de todos nós nesta madrugada. Filipenses, capítulo 4, para a nossa meditação. Mas antes de estar ministrando o capítulo 4 de Filipenses, vamos também à ministração de uma oração para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, oração de número 6. Lembrando que todos os seguidores, inscritos, membros ou ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, continuam recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E falando no sacerdote, eu estarei apresentando a vocês uma das nossas mais uma mensagem, nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, para que vocês estejam agindo como as igrejas nobres do Senhor Jesus. Atos 17, versículo 11. Examinando as palavras do líder com base nas escrituras sagradas, na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, examinem versículo por versículo e façam sua obra para com o Senhor Deus. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas
ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Mensagem dada a todos vocês. Lembrando, quem quiser escutar novamente a mensagem, não consiga anotar algum versículo, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Se você quiser ofertar ou dizimar na sua obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 milhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembre-se de entrar em contato conosco no privado, pedir um de nossos templos físicos na sua região e de guardar os comprovantes, independente do valor, pois todos aqueles que são seguidores ou inscritos, pois todos aqueles que são ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco irão se surpreender com as grandes bênçãos e benefícios reservados exclusivamente para cada um de vocês. Pois como em Gálatas capítulo 6, versículo 10 afirma, devemos priorizar aqueles que fazem parte da família da fé. Então a partir de 1h20 da madrugada estaremos respondendo vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Basta se apresentar deixando o seu nome, somente o primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso estejam fora desse nosso querido Brasil. E eu estarei agora ministrando mais uma oração para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço ao Senhor que haja através da Tua santa palavra sendo ministrada através de nós, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar cada vez mais, que através dos poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, preenchendo cada ambiente onde essa live alcançar, em que houver uma vida interagindo conosco em um só Espírito, deixando nos comentários o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, que toda a opressão e depressão maligna que estiver interferindo nessas vidas e nessas famílias venham retroceder, serem envergonhadas e lançadas por terra, para que o teu reino, a tua palavra, o teu evangelho, a tua justiça alcance toda a criatura e eles possam se posicionar como igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus, vendo que verdadeiramente tudo que elas fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. E eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua maravilhosa igreja virtual, @Igrejas Benditas, sejam livres, limpas, libertas para receberem as abundâncias de boas promessas e alegrias que o Senhor reservou para aqueles que o amam. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todas as ovelhas benditas, amadas do Pai, muitíssimo bem-vindas, capazes, a graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Vão se apresentando nos comentários com o seu nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E vamos aqui à ministração do livro de Filipenses, capítulo 4, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Filipenses capítulo 4 tem muitas mensagens importantíssimas para que nós venhamos estar examinando sempre de acordo com as Escrituras Sagradas, a palavra do Senhor e Salvador de nossas vidas, o Senhor Jesus o Cristo. Colossenses capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 19. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa
é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, como a palavra do Senhor Jesus afirma, Mateus 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa palavra se encaixou tanto aqui na vida do apóstolo Paulo, como também na vida das igrejas que estavam ali sendo instruídas, direcionadas nas Escrituras Sagradas pelo apóstolo Paulo, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Pois quando ele foi no início da caminhada, que ele teve dificuldades, porque toda a base que ele tinha religiosa o havia abandonado, já que ele resolveu seguir o Senhor Jesus, o Cristo, e ele afirmou que da mesma maneira que o tinham tratado, também tratariam aqueles que são verdadeiramente os seus discípulos. O Senhor nosso Deus proveu para ele sempre no tempo determinado, porque mesmo que parecia ter falta, o Senhor jamais faltou com a sua presença. E com isso, o apóstolo Paulo jamais murmurou nem reclamou. Pois aquele, quando ele afirma que tudo pode naquele que o fortalece, é porque ele reconhece, assim como o Senhor Jesus se posicionava e reconhecia, que o alimento dele, o corpo do ser humano, vai muito além do alimento. Mas um ponto também essencial que é preciso nós estarmos examinando, que aqueles que abrem o templo físico de 4 paredes, ele tem o dever e a obrigação de fornecer o alimento para o corpo, para a alma e para o espírito. Pois o Senhor Jesus, aquela multidão, quando ele recebeu aquela multidão, que ele ensinou lá e ministrou por dias a palavra do Senhor Deus àquele povo, ele não enviou ele simplesmente embora, porque ele sabia que a posição em que ele estava, eles não iriam conseguir comida, e eles sabiam que o tempo que ele havia guardado, que ele havia segurado eles ali ensinando a palavra, o evangelho e a justiça, o corpo dele viria a perecer na caminhada de volta para casa. E um outro ponto também muito importante é que os apóstolos do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus perguntou sobre o que dariam de comer aquele povo, pois não poderia ir sem o alimento para o corpo, para que o que fosse semeado no espírito também não viesse a perecer, os apóstolos não se preocuparam com o dinheiro, eles só se preocuparam em onde eles poderiam arrumar, porque assim como o povo não tinha como comprar o alimento naquele lugar, os apóstolos também não tinham, já que o Senhor Jesus sempre teve recursos e condições financeiras o suficiente para suprir todo o evangelho que ele praticava. Tinha lá as mulheres dos políticos, tinha diversas pessoas que sempre supriram financeiramente o Senhor Jesus, pois ele estava ali como carne, de corpo, alma e espírito, focado no evangelho. E aqui nós vemos como é essencial que haja essa interação de cada um. Quando faltava, ele pegava no peixe, né? Exatamente, quando faltava, ele pegava no peixe. Nunca faltou nada, porque quando faltava da parte do homem, o Senhor providenciava. Mas por quê? Porque primeiro ele examinou, sempre esperou o tempo determinado. Tanto é que quando Maria chegou para ele e questionou, o Senhor Jesus falou, ó, não, mulher, não é chegada ainda a minha hora. Ele esperou a hora exata para começar a agir, para que dessa maneira todo momento o Senhor pudesse realmente estar ali o zelando. E por isso nós trazemos a vocês os recursos, as condições financeiras, as oportunidades necessárias para que, assim como o apóstolo Paulo afirmou, o fruto que aumente o vosso crédito. É esse o objetivo que nós trazemos para cada um de vocês, pois estamos chegando em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada município do Brasil. Então entre em contato conosco no privado, peçam os nossos templos físicos na sua região, fale com as autoridades políticas, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, governadores, senadores, para que eles também façam a obra do Senhor Deus, para que eles exerçam a autoridade que eles têm, entrando em contato conosco e levando os nossos templos físicos até a sua região, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
e o Antônio de Jerusalém, Israel, e o Samuel Mendes da Turquia, e o Fábio do Paraná. Sejam imensamente bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E que possa haver portas, portais, janelas espirituais das regiões celestiais para abençoar e edificar vocês e as suas famílias por estarem interagindo conosco como Igreja Sal e Luz, ovelhas benditas, amadas do nosso Senhor Jesus. Como eu só comentou, o mundo inteiro aqui nos acompanhando para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Então já vão escolhendo aí o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando daqui a pouquinho os 7 números para que o Senhor possa estar falando aos seus corações. Enquanto vocês vão escolhendo os números de 1 a 7 e continuam se apresentando nos comentários, que daqui a pouco estarei interagindo com vocês e tirando suas dúvidas, eu estarei apresentando a vocês mais uma de nossas mais de 100 denúncias, que servem de material de trabalho para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada uma só dessas 7 afirmações sobre a política para receber os 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Antes de continuar aqui a denúncia ali que o abençoado viu, você acabou de verdadeiramente ter vídeo de testemunho o que acontece. Porque o abençoado ele comentou, eu tô aqui. E realmente, você está aí, você está interagindo, está nos acompanhando. Mas quem disse que a rede social mostra que você está assistindo? E isso não acontece só aí, não. Acontece em todas as redes sociais. Diversas pessoas já entraram em contato conosco e falaram, olha só, Milena, curtir, o aplicativo está descurtindo. Seguir, o aplicativo está desseguindo. E aí, por isso que é importante vocês verem que a perseguição ela é real, mas que o nosso Deus é ainda mais verdadeiro. Então é necessário que vocês continuem se posicionando como Igreja Sal e Luz do nosso Senhor Jesus, compartilhando, divulgando essa obra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pois por mais que a tecnologia tente impedir, devemos lembrar que o nosso Senhor é rei também sobre todo equipamento tecnológico e ainda mais sobre aqueles que o criou. Vamos aqui, continuando. E 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9, versículo 31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. O pessoal também comentou, eu salvei a live da mãe da Milena e desapareceu depois. Mais uma vez para vocês verem. Opa, glória! Como é importante vocês começarem a se posicionar, entrando em contato com as autoridades políticas da sua região, para eles entrarem em contato conosco, para que essa obra possa chegar realmente a toda a criatura, todas as pessoas que precisam e necessitam de uma verdadeira obra, palavra e evangelho do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Principalmente em todos os municípios do Brasil, principalmente aí que é praticamente a nossa casa. Em todos os municípios do Brasil, lá em Lucas capítulo 14, o Senhor Jesus disse assim, aquele que vai começar uma obra, examine primeiro as suas condições financeiras, para que possa pegar ela e cumprir. Eu já estou há quase 30 anos me preparando para isso, então hoje nós podemos realmente erguer a obra do Senhor em todos os municípios do Brasil. Glória a Deus. Em todos os municípios. E ainda ajudando ainda os seres humanos ainda a 2% ainda, a 100% de ajuda financeira nos seus custos de vida. Amém. Para mais uma glória a Deus. E abençoado. Divulga! E abençoado da presença de uma palavra do Senhor Deus, estarei agora dando início ao sorteio dos 7 números. Então escolham o seu número de 1 a 7 e já deixe no comentário o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso estejam fora desse nosso querido Brasil, para estarem interagindo conosco e tirando suas dúvidas como Igreja Sal e Luz, nosso Senhor Jesus. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3,
vai meditar no livro de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, se você escolheu o número 3. Atos, capítulo 17, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 1, vai meditar em Salmos, capítulo 141. Salmos, capítulo 141, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4, se você escolheu o número 5. Ruth, capítulo 4, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1 e único. Filemão, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6, se você escolheu o número 4. Josué, capítulo 6, se você escolheu o número 4. E se você escolheu o número 6, vai meditar em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, se você escolheu o número 6. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais, na @Igrejas Benditas, onde você pode voltar, acompanhar novamente as ministrações, compartilhar para aqueles que precisam e necessitam. E qualquer dúvida que surgir quando você estiver ministrando o livro, quando você estiver examinando o livro e o capítulo que tiver sido sorteado para você, anote e volte nas próximas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7, até as 8 horas e 7 minutos no meu canal @milhaofertadim, ou agora nesses 20 minutos finais dessa live, para interagir com cada um de vocês como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, enquanto vocês vão deixando aí nos comentários o seu nome, sua cidade, seu estado, junto com as suas perguntas, quem tiver deixado lá em cima, não deixe de repetir aí também, porque devido à quantidade de comentário, as perguntas vão lá para cima, para que possamos estar respondendo a cada um de vocês. Enquanto isso, eu vou estar fazendo um convite a todo aquele que quer confessar e reconhecer o Senhor Jesus, o Cristo, como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. Declare aí abaixo em sua vida. Declare assim nos comentários. Escreva eu, escreva o seu nome, eu, escreva o seu nome. Confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como o meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, você entre no secreto, seja no quarto, no carro, caminhão, aonde for que você estiver, que possa ficar reservado só você e o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Você, de joelhos, abra a Bíblia Sagrada e leia em voz alta do livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Leia em voz alta, caso você não tenha acesso a uma Bíblia, eu estarei citando o que está escrito, para que você possa estar repetindo essas palavras de joelhos, em voz alta, no secreto com o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Está escrito assim: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E logo em seguida, ainda de joelhos em voz alta, no secreto com nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e o meu fardo, que são pesados. E nesse momento você lista todo o jugo e fardo pesado que você estiver carregando, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área empresarial, seja na área financeira, seja na área familiar, seja na área emocional, seja vícios, sentimentos, amarguras, emoções, fardos e jugos pesados que você estiver carregando. Lista cada um deles e
para que o Senhor Jesus leve sobre ele todo jugo e fardo pesado e volte na próxima live, e continue assim na oração. Senhor Jesus, eu recebo de ti também o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão neste mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. Lembrando que quem não tiver conseguido acompanhar agora essa oração, fazer essa aliança com o Senhor Jesus, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejasbenditas, onde você vai poder voltar, pausar e diminuir a velocidade. E lembre-se de voltar na próxima live para estar fazendo se cumprir Mateus 10, versículo 30 a 33, que o Senhor Jesus afirmou que todo aquele que o confessar diante dos homens, ele também o confessará diante do Pai dele e dos anjos que estão nos céus. Mas que todo aquele que o negar diante dos homens, ele também o negará diante do Pai dele e dos anjos que estão nos céus. E o Isaac, ele reconheceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da vida dele, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Lucas capítulo 15, uma grande festa nos céus. E agora faça aquela outra oração também, abençoado, para reafirmar essa aliança e ande junto conosco em um só Espírito. Ainda que ausente de corpo, mas presente no mesmo Espírito. Muitíssimamente. Se precisar de alguma ajuda, alguma coisa, entre em contato conosco, poxa. Muitíssimamente. No privado. E o Daniel Silva, de Minas Gerais, perguntou: o que Jesus quis dizer com dar a outra face? Justamente. Boa pergunta, por quê? Na verdade, o Senhor Jesus, ele estava falando quando for autoridade. Quando for autoridade, você certamente não pode reagir. Mas, se não for autoridade, não tem nada a ver. Aonde está isso? Mateus capítulo 5, ele vai falar que assim, Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus diz assim: todo aquele que eliminar o seu irmão inocente é réu. Eliminar irmão inocente, certo? Quando você vai em Lucas 22, a lei dos Estados Unidos de cada um poder se defender, está lá em Lucas capítulo 22, onde o Senhor Jesus falou para cada um comprar uma espada, para poder se defender. Lucas capítulo 22. Agora, só contra a autoridade que de forma nenhuma você deve levantar nenhuma forma de defesa. Exatamente. Tá bom? E deixando claro ali pro outro abençoado que comentou: essa mina usa o nome de um Deus que ela nem sabe se existe para arrancar dinheiro dos trouxas fiéis. Primeiramente, o Deus que eu falo, que eu vivo, o Deus que eu falo, que eu ensino a cada um de vocês sobre a palavra dele, não conhecer ele por ouvir, pelos outros falarem, por me contarem, por causa da família em que eu nasci, mas sim porque ele se mostrou presente na minha vida e na vida da minha família desde antes mesmo de eu nascer. Pois cada um dos diversos acidentes que o nosso sacerdote apóstolo sofreu, dos maravilhosos livramentos que o Senhor lhe concedeu, das curas que para a medicina era impossível, que todo o dinheiro dele não era capaz de pagar o tratamento, que não era capaz de pagar o tratamento, não, que não tinha tratamento para ser pago, porque dinheiro suficiente para o tratamento ele tinha, mas não tinha nenhuma cura segundo a palavra do ser humano. O Senhor o livrou. A minha mãe não poderia gerar nenhum filho, cá estou eu e tenho meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde, na presença do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E em segundo lugar, eu nunca pedi dinheiro a ninguém. Nós estamos já há quase 3 anos oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar nas Escrituras Sagradas que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e verdadeiro. Para que pessoas indoutas como você possam colocar à prova quem está falando a verdade e quem está falando a mentira, com esses mais de 100 desafios que já estamos apresentando a cada um de vocês. O culto mesmo é ontem, 200 milhões de reais. Se você provar para mim na Bíblia Sagrada que você já foi um culto, já fez um culto, ou sabe fazer um culto, eu te dou 200 milhões de reais. Tu vê que, já vai para 3 anos, não apareceu ninguém para poder falar assim, eu sei fazer o culto. Exatamente. A gente só responde aquele que se apresenta no comentário deixando seu nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país. Caso contrário, não será respondido. E mesmo assim, estamos aqui para poder juntar com todos. Exatamente. E o Daniel, que se apresentou sim, ele perguntou: qual é a forma de Deus fazer justiça? Puxa! É diversa, pois é com equidade. O trono dele está firmado em juízo e justiça, e o seu cetro é um cetro de equidade. Ou seja, cada caso é um caso, ele olha e examina. Essa é a forma, você já falou a forma, certo? Cada um, de acordo com aquilo que fez, vai arcar com as consequências, o juízo daquilo que ele já determinou. Exatamente. Isso está lá em João capítulo 16, tá bom? Onde Jesus disse que o Espírito Santo que vai convencer o homem
de todo pecado, porque tudo já está julgado. Exatamente. João capítulo 16. Mais outra pergunta. E ele também perguntou, como posso ter certeza da minha salvação? Opa, beleza. É só você chegar e examinar lá em Mateus capítulo 25, de 31 a 46. Ver o que você está fazendo ali. Se você estiver fazendo alguma das coisas que estão ali escrito, no nome do Senhor Jesus, com os pequenininhos irmãos, você pode ter certeza que a sua salvação está garantida. Ó. Mateus 25, de 31 a 46. Se você não estiver ali, não se engane com ninguém. Se alguém falar assim, não, mas você vai ser salvo, você não vou não, porque você tem que fazer uma daquelas obras ali para poder ser salvo. Que é ali quem está falando é o próprio Deus que vai te salvar, tá bom? Exatamente, para mais uma glória de Deus Todo-Poderoso. E o abençoado ele perguntou, para ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, nessa rede social você encontra as informações na descrição da live. Se tiver pelo celular, você vai encontrar os 3 pontinhos ali em cima. Você clicando nele, vai aparecer escrito descrição, clica que você vai encontrar. Em outras redes sociais, você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. E lembre-se de entrar em contato conosco no privado, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará assim em vão, pois nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil. Então guarde também os comprovantes das ofertas e dos dízimos, pois você irá se surpreender com as grandes bênçãos e benefícios reservados exclusivamente para todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Independente que seja R$1 ou 1 bilhão, não interessa. Exatamente. Certo? Porque o próprio Senhor Jesus disse para não julgar ninguém pela aparência. Então nessa parte aí, ou pelo que a pessoa possui. Não pode também fazer isso. Tá Nem bom? fazer acepção de pessoas. Por isso que também, nos templos físicos que nós estamos inaugurando em todos os municípios do Brasil, todos têm a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras e independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada, pois isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras. Ninguém tem permissão para impedir alguém de pregar a palavra do Senhor Deus. Ninguém tem, porque a palavra do próprio Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 13, tem que estar todos juntos, mesmo que os outros sejam de Satanás, tu tem que estar junto com eles, porque a palavra do Senhor Jesus é, o justo tem que ser luz nas trevas. Exatamente. Ser sal e luz, Mateus capítulo 5, você dá uma olhada lá, examina lá, tá bom? E nós aí estamos compartilhando com todo mundo as ofertas e dízimo, por quê? Por causa de 1 Crônicas capítulo 29, 1 Crônicas capítulo 29, você vai lá ver que Davi já estava doando 8 bilhões, mas mesmo assim Deus mandou que ele pegasse a oferta dos outros. Do povo. Do povo. E o Alan de São Paulo perguntou, como foi criadas as igrejas benditas? Quem foi o fundador? Bom, o fundador foi o Espírito Santo de verdade, certo? Ele que fundou. Aonde está escrito isso? João 14, 15 e 16. Pronto, foi ele que fundou. E aí, quer dizer, ele que me preparou para poder verdadeiramente colocar ela com todos os fundamentos. Se você, são 12 não, na verdade são 48 igrejas. Mas vamos lá, mas essas 12 aqui no qual você está nessa linhagem dessas 12, você pode ter certeza que o histórico de cada uma delas que está dentro da Bíblia Sagrada vai surpreender qualquer uma pessoa. Só cada um dos nomes tem mais de 7 bases da Bíblia Sagrada só para o nome das igrejas. Só para o nome, então quer dizer, se você parar, você vai dizer, meu Deus do céu, é algo divino. Foi o Espírito Santo de verdade que nos revelou, me revelou e ensinou. Peraí, por causa disso, eu tenho quase 30 anos de jejum, todos os dias, 15 horas por dia, sem faltar nenhum dia. Todos os dias de madrugada, mais de 2 horas de joelho orando, subindo o monte sem faltar nenhuma semana. Isso aí são os frutos do líder que ele tem que apresentar para todos para ser examinado. Para que vocês vejam, que realmente testifiquem com base nas escrituras sagradas, se ele está apto tanto para exercer o ministério que o Senhor Deus concedeu, como para receber ofertas e dízimos. Você precisa ter consciência, conhecimento dessas obras e frutos que o líder tem que fazer. Exatamente. Você vai lá em 2 Coríntios capítulo 11, tá bom? Você vai ver que Paulo diz assim, em tudo eu sou muito mais do que os outros apóstolos. Eu posso afirmar você hoje, sim. Em tudo eu sou muito mais do que todos que estão aí. Mas não estou falando que nenhum deles é necessário. É só isso. Agora, tudo que você já viu nos apóstolos fazer com os apóstolos,
tudo já aconteceu comigo, Glória tudo foi ao feito nosso Deus comigo. Todo-Poderoso. Tudo. O Adivaldo Francisco, do Litoral Norte de São Paulo, seja imensamente bem-vindo, capaz, é graça e alegria do nosso Senhor Jesus, e que possa haver portas, portais, janelas espirituais das regiões celestiais, para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por estar interagindo conosco, como igreja de sal e luz, ovelhas benditas do nosso Senhor Jesus. E o Daniel de Minas Gerais perguntou: o que dizer sobre os filhos das trevas são mais prudentes que o da luz? Opa, beleza, parabéns aí pela pergunta. Não é o que dizer não, é o que o Senhor Jesus realmente afirmou. Por quê? Os filhos das trevas, eles não fazem uma obra de qualquer maneira. Tudo que eles fazem bem feito. Se eles for ruim, são ruins de tal maneira que eu falo assim, que isso? Como é que o cara pode fazer um negócio tão ruim assim? Exatamente. Entendeu? Então eles são muito mais prudentes. E já, o porquê que Jesus está falando isso? Que os da luz são imprudentes. São imprudentes o quê? Faz obra sem conhecimento, sem discernimento, sem reconhecimento, sem entendimento. Então, por esse motivo. Por isso eles dizem, omitem o dever e a obrigação que eles têm e fica jogando tudo no colo do Senhor Deus, como se o Senhor fosse enfrentar todas as suas batalhas. Então, lá em Mateus capítulo 22, versículo 29, ele diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então é nisso aí, as pessoas não entendem. Poder é uma coisa e Escritura é outra, tá bom? Por esse motivo. E o outro que chegou ali, Paulo não falou isso, mentiroso, mostra versículo sem deturpação. É só você pegar lá, 2 Coríntios capítulo 11, vai lá ler, garoto. Vai lá ler, que o Paulo vai dizer, em tudo eu sou muito mais do que todos os apóstolos. Vai lá. Exatamente. Vai lá examinar você vai mesmo lá. pra você ver que o vai lá examinar, depois você volta aqui, tá bom? Exatamente. E pede perdão aí, ó. E pede perdão aí, tá bom? Pois você deve tomar sempre muito cuidado antes de fazer qualquer uma afirmação sobre qualquer uma pessoa. Pois se você não tem certeza absoluta de como é o relacionamento dela para com o Senhor Deus Todo-Poderoso, você nunca pode afirmar nada. Você tem que examinar primeiro as obras e os frutos com base nas Escrituras Sagradas para depois afirmar algo sobre a atitude da pessoa. Que você também não pode afirmar algo sobre a pessoa porque você estaria condenando o irmão e não julgando as atitudes, como o Senhor Jesus mandou em João 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. E você só será respondido se deixar no comentário o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. Vê se você não insiste dessa maneira, porque se você insiste dessa maneira, do jeito que você está se procedendo, olha bem, o título que está saindo para você, que está escrito na Bíblia Sagrada, que você é feiticeiro. Então agora, você para poder sobressair disso aí, você não seja um rebelde. Coloca o teu nome, faz tudo bonitinho, porque o título de feiticeiro já está sobre você. Agora você tem que sair disso aí. As Escrituras Sagradas afirmam que nenhum feiticeiro entrará no reino dos céus. Exatamente, já está sobre você. Porque o que o feiticeiro realmente faz? Ele é rebelde, distorce a palavra, ele acusa aqueles que estão fazendo a obra, irrepreensível. É o teu caso aí, então você desfaça isso aí, tá bom? Exatamente. E aí, e complementando ali também, que o abençoado perguntou por que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz, é também justamente por isso. Um caso desse aí, ó. Se ele fosse o filho de Deus, ele não fazia um negócio desse. Exatamente. João capítulo 8, aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Positivo. E o Daniel perguntou, por que muitos são chamados e poucos os escolhidos? Opa! Excelente Mateus pergunta. capítulo 13, você vai olhar lá, que ele falou que o reino dele, o reino do Senhor, é aquele mar onde ele joga uma rede e ele colhe os bons peixes e o ruim ele vai jogar fora. Então, você vê assim, quando você fala assim, eu sou bom, não, bom é só Deus, não foi isso que Jesus falou não, tá bom? Não é isso que está em Salmo 125 também não, tá bom? Então entenda bem só, o Deus procura os verdadeiros são bons. Exatamente, porque diferentemente do que o povo mostra hoje em dia dentro das igrejas, Deus não faz questão de quantidade, e sim de qualidade. Pois se ele fizesse questão de quantidade, ele tinha deixado a terça parte lá em cima. Mas como ele eliminou a terça parte, deixou bem claro, examina as obras e os frutos, senão você é eliminado também. Muitos serão chamados, né? E poucos serão escolhidos. Palavra do Senhor Jesus a Cristo. Tudo para mais honra e glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Que abençoado Isaac, ele comentou. Chamados são todos e escolhidos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Exatamente palavra do próprio Senhor Jesus, entendeu? Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Então, por enquanto, nós estamos no pouco ali. Glória a Deus. Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E é muito importante que vocês também venham fazer parte desses poucos que estão escolhidos, se posicionando, entrando em contato conosco no privado, pedindo um de nossos templos físicos para a sua região, falando com as autoridades políticas, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores, vereadores, para que eles levem os nossos templos físicos até o seu bairro, o seu município, o seu estado ou também o seu país, para que vocês possam estar não só sendo abençoados, mas para ser tu uma bênção. Pois antes mesmo de nós chegarmos de maneira física na sua região, você já tem como se desenvolver
profissionalmente, espiritualmente, financeiramente junto conosco, se tornando um missionário dessa obra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso e se tornando um vendedor desses livros, pois cada um livro que você vende dos meus livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios, você tenha tanto a garantia de que a sua vida profissional financeira como a sua vida espiritual já foram mudadas e transformadas para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. É só vender 12 ou comprar 12. Que você já tem uma vaga de liderança junto conosco. E para vender 12 você não precisa gastar nenhum real. É Exatamente. Só você divulgar. Aí isso que é missionário. Você vai falando, compra o livro, poder ajudar a obra, e pronto. E com isso, aquele que comprar 12 de você, ele também está garantido também financeiramente e espiritualmente, tá bom? Principalmente. Tem uma pergunta aqui que o Mateus de São Paulo, que foi o que chamou de mentiroso, perguntou: a salvação pode ser perdida? Com certeza, a palavra do próprio Senhor Jesus. Enquanto você está aqui, sim, porque enquanto você está aqui, você não está salvo. Você está no processo para alcançar a salvação. Então é isso que é necessário examinar sempre com muita atenção e cuidado. Porque ele afirmou, quem é fiel até o fim. Quando você termina a sua vida nesse plano que nós estamos aqui, aí você vai para juízo. Porque nem toda igreja que foi arrebatada, que vai ser arrebatada, vai ser salva. Vai todo mundo ali entrar em juízo, na malha fina, e o Senhor Jesus afirmou, Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Se houver uma obra com defeito, não vai alcançar a salvação. Tanto é que lá em Mateus 25, versículo 31 a 46, ele foi claro que os bodes, por mais que fizessem sinais, milagres, prodígios e maravilhas e falassem o nome do Senhor, ele afirmou, apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço, que praticais a iniquidade. Exatamente. E o Daniel de Minas Gerais perguntou, sobre a predestinação, Deus já tem os seus eleitos antes da fundação do mundo? Bom, eu vou dizer que são os verdadeiramente os predestinados. Predestinados são aqueles que já se batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e estão fazendo a obra do Senhor. Enquanto estiver fazendo a obra, está predestinado e realmente vai chegar à salvação. Se permanecer fiel, tá bom? Exatamente. Então, deu pra você ler? Predestinado é aquele que você encontra ele no caminho, fazendo a obra como está escrito. Está predestinado realmente, está no caminho estreito. Agora, cuidado que tem muitos que tem um caminho largo, que Jesus falou em Mateus capítulo 7. A maioria hoje, mais de 90%, está no caminho largo, tá bom? aqui. Pera aí, ó. Que o Mateus comentou ali, João 5, versículo 20. Ó, ele comentou. João 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aí ele afirmou, já tenho a salvação. Opa, vamos examinar com muita atenção, palavra por palavra. Porque o Senhor Jesus afirmou, quem ouve a minha palavra e crê. Ele afirmou que aquele que crê faz as mesmas obras que ele faz e as fará ainda maiores. João Primeiro 14. ponto. Palavra do próprio Senhor Jesus. E ele afirmou, olha, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Vamos examinar com muita atenção Marcos capítulo 9. Palavra do próprio Senhor Jesus, que tem duas vidas eternas. Seja ela livre, seja ela preso. E ele vai te conceder uma só, dependendo das suas obras e dos seus frutos. Pois a vida, realmente, aquele que está em Cristo Senhor Jesus, não perece mais, tem a vida eterna. Agora, são as obras e os frutos que vai decidir qual rebanho ele faz parte. Se é o das ovelhas, que vai herdar a salvação e a vida eterna livre, porque tem boas obras em nome do Senhor, ou se é no rebanho dos bodes, que por mais que tenham feito sinais, milagres, prodígios e maravilhas, não praticaram a justiça como o Senhor determinou. Vão ter a prisão eterna, que ela demorou e não falou. Ó, prisão Falei eterna. sim. O Senhor Jesus tem duas vidas eternas para poder te dar. Uma vida eterna livre com ele, ou uma prisão eterna lá. Isso está onde? Tem Marcos capítulo 9, tá bom? Exatamente. Marcos capítulo 9, de 40 em diante, você vai ver lá que está lá, ó. E aonde ele falou que você vai desejar ser eliminado, mas não vai ver mais. Cuidado que o Senhor Jesus tem duas coisas lá esperando vocês. Cuidado. Exatamente. E é muito importante que vocês se posicionem enquanto é tempo, porque o tempo que vocês têm é o presente, o agora e o momento. E eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Aguardo vocês nas próximas lives, segunda a sexta, 12 minutos antes das 7, até as 8 horas e 7 minutos, no meu canal, @milhaofertadim. E aqui, a partir de meia-noite e 7, no @Igrejas Benditas. Então fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor, Jesus Cristo, e meu muitíssimo amém e gratidão.